Descobri que não sou o verdadeiro filho do meu pai, e ele sabia disso o tempo todo. Meu pai morreu há 2 meses. Hoje. Faz exatamente 63 dias. Câncer de pâncreas. Foi uma coisa furtiva, uma sombra que se alojou dentro dele e o devorou de dentro para fora. Foi rápido, brutal e, acima de tudo, silencioso. O que, de uma forma que agora me destrói, se encaixa perfeitamente nele. Meu pai era uma rocha. Um homem de 68 anos, com mãos que eram mapas de uma vida de trabalho. E ele possuía um silêncio que era uma força arquitetônica. Preenchia a casa. Dava-lhe forma. O amor dele era uma coisa demonstrada em física. Era a bicicleta que ele consertou para mim numa manhã de sábado, a corrente lubrificada, o pneu remendado, sem que eu pedisse. Eu cresci imerso nesse silêncio, interpretando-o como estoicismo. Que a profundidade dele estava trancada, e que ele simplesmente não tinha a chave. Eu o amava por isso, por essa constância firme, essa gravidade que era mais sentida do que ouvida. O funeral foi um borrão de formalidade e cheiros. Um ataque sensorial. O cheiro do verniz pesado do caixão, tão brilhante sob as luzes da capela que parecia molhado. E o cheiro do terno velho do meu pai, um cheiro de naftalina e do sabão em pó da minha mãe, que ela insistiu que ele usasse. Lembro-me de olhar para minha mãe. O rosto dela estava pálido, uma porcelana fina e rachada. Inchado. Seus olhos, normalmente tão vivos, estavam opacos, como vidro fosco. Ela parecia tão pequena, uma coisa frágil que o terno preto ameaçava engolir. Na semana passada, minha mãe me pediu ajuda para organizar o sótão. Sua voz era fina, um fio de vidro prestes a quebrar. Ela mal conseguia formar as palavras, apenas gesticulou para cima, dizendo que havia muita coisa dele lá, e que ela não conseguia fazer aquilo sozinha. O sótão. O lugar que era meu reino quando criança. O lugar onde eu era um cavaleiro, um astronauta, um rei. Hoje, quando abri a porta, o ar que desceu por aquela escada estreita me atingiu como um soco físico. Não era um cheiro ruim, não no sentido de podre. Era o cheiro da minha infância. Era o cheiro de tardes chuvosas, de fantasias de super-heróis, de segredos de criança. Hoje, esse cheiro parecia diferente. Corrosivo. Era o cheiro de coisas mortas. O cheiro do tempo. Lá em cima, estava quente. Um calor sufocante, sem brisa. A lâmpada emitia um zumbido. Um zumbido baixo, elétrico, que parecia a única coisa viva ali. A vida inteira da minha família, reduzida a torres de papelão. Eu mexi em coisas que não via há 20 anos. Meus velhos cadernos de escola. A caligrafia redonda de criança, as margens cheias de desenhos de naves espaciais. E, no canto, um berço. Desmontado, as peças de madeira clara empilhadas de forma organizada. Presumi ser o meu. E então, no canto mais escuro, atrás de uma pilha de malas de viagem velhas com as fivelas enferrujadas, eu a vi. Não era uma caixa de papelão. Era uma caixa de madeira. Mogno, talvez. Escura, polida, com acabamento de latão nos cantos, agora verde e opaco pelo tempo. E estava trancada. Um cadeado de bronze pesado, também verde, fechava-a. Minha voz soou abafada pelo ar espesso quando perguntei o que era aquilo. Minha mãe se virou. Seus olhos se arregalaram. Ela desviou o olhar da caixa, um movimento físico rápido, como se olhar para ela machucasse. Como se fosse o sol. Ela murmurou, o som mal saindo, enquanto torcia as mãos no avental florido agora cinza de poeira. Ela não sabia. Disse que era dele. Que sempre esteve lá. Que ele havia dito que era pessoal, privado. Perguntei desde quando. Ela hesitou, e sua voz era quase inaudível. Disse que desde sempre. Desde antes de eu nascer, ela achava. Meu pai não era um homem de segredos. Ele era um homem simples. Aberto. Ou era o que eu pensava. Minha mãe acrescentou que ele nunca a deixou mexer. Que ele ficava zangado. Ela confessou que uma vez, apenas tocou na caixa, e ele gritou. E meu pai nunca gritava. Isso me paralisou por um segundo. Meu pai gritando. A imagem não se encaixava. Fui até minha antiga caixa de ferramentas, que estava enferrujando em uma prateleira. Peguei um pé de cabra. Vídeo completo fixado ou no canal.